Oi, pessoal, boa noite. Daqui a pouquinho iniciaremos a live com a técnica assistente social do Escritório Regional da Coordenação das Políticas Públicas para a Juventude, Larissa Marsolic. Vamos aguardar um minutinho, o pessoal vai entrando. Quero desejar uma boa noite aos nossos jovens que estão aqui entrando nessa live. A Anali, a Paola. Quem mais que está chegando? A Jane Taborda. Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho, às 20 horas, estaremos iniciando essa live e ressaltando um pouquinho da importância dos conselhos municipais para a juventude. Então, o que a gente deseja é estar fomentando as ações da juventude no município. Já está cheio. Boa noite, Cleiton. Oi, Larissa, boa noite. Tudo bem, Lizzy? Tudo bem? Tudo bem. Que bom estar aqui com vocês. Vamos começar daqui a pouquinho ainda, né? E sim, estamos esperando a galera aí entrando. Com certeza. Como é que tá o meu som para você? Tá bom, tá bom. Se puder ficar um pouquinho mais alto, melhor. Tá. Deixa eu ver se eu vou colocar o fone ou se eu vou ficar assim. Peraí. Boa noite, Dilson Rodrigues. Também está aqui prestigiando essa live. Saudade de você, Dilson. Saudade da turminha do Senai. Vai aparecer, faz uma. Queria a câmera pra lá. Vou arrumar aqui na melhor posição. Você está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo super bem, Lizzy. Que bom. É melhor assim do que com o fone, sabe? Melhora, eu acho que melhorou a luz agora, né? Sim, melhorou. Uhum. É, obrigada. Boa noite, meu amigo Francisco, amiga Shelley, está entrando aqui. Uma boa noite a todos vocês que estão entrando nessa nossa live. Daqui a pouquinho a gente já vai dar início. Ando.
pelo Face Muito aqui a gente trabalho aí, Larissa. muito, muito. Essa Semana da Juventude foi bem especial, né? Com A gente, certeza. a gente teve muitas ações, ainda está tendo, né? Hoje, essa noite, estão tendo 4 lives ao mesmo tempo, assim. Começou às 7, vai até às 9 da noite. Bastante coisa. Mas Que estou com bom. saudade de visitar o Centro da Juventude de vocês. Ah, imagino. Nós estamos totalmente, né, parados agora, morrendo de saudade dos nossos jovens, das nossas ações. Era um momento tão especial, né? O Centro da Juventude estava no ápice da aflorando ações, atividades, né? E de repente teve que ter essa paralisação. Mas tenho certeza que o ano que vem, final do ano, aí a gente vai estar voltando com muita atividade, com muitas novidades, se reinventando, né? Com várias ações pós-pandemia. Ah, com certeza. Tá sendo um processo difícil para todos, né? Eu Sim, vejo que a gente tem sofrido muito para conseguir encontrar estratégias de superação, né, Lise? E o CJ de vocês sempre foi muito ativo, então a gente torce para que as coisas passem logo, né? E a gente sim, possa estar com os jovens novamente. com certeza. Vamos estar concorrendo mais esse ano, mais uma vez o Prêmio Gestor, vamos, né, com a temática empreendedorismo. Então é o que vem a calhar agora, né? A nova modalidade da juventude. O empreendedorismo está em pauta, né? Então a gente já vem desenvolvendo algumas ações, alguns projetos assim. Então vamos ver se desse ano a gente consegue também ser selecionado no Prêmio Gestor. Excelente, vão ser sim, com certeza. E sempre está tentando melhorar, né, Lise? Sempre tentando fazer um trabalho mais próximo da juventude, se adequando e pensando nas necessidades desses jovens, nos desejos, né, nos anseios, fomentando o protagonismo, que acho que é um pouquinho que nós vamos falar aqui hoje, né? Com Na certeza. verdade, tomara que os meus cachorros não fiquem latindo aqui, né, gente? Isso é a pandemia. Uma boa noite para a Josiane, que está dando boa noite aqui. O Lucas Cruz está pedindo para mandar um abraço para o guarda da noite, para o Juba, que trabalha com as damas do futebol e que ele admira muito o trabalho do Juba e das oficinas com o xadrez também. Muito bem, Lucas, que bom que você está participando. Todas as pessoas que estão aqui, boa noite. Então vamos dar início à nossa live. Eu sou a Lisiane Ramalho, coordenadora do Centro da Juventude. Tenho a satisfação de trazer aqui para vocês hoje a minha colega assistente social, Larissa Marsolic, né, da Secretaria das Políticas para a Juventude, da SEJUF. Ela vai trazer um pouquinho da sua vasta experiência, né, com o trabalho da juventude, das políticas, dos conselhos. Tudo bem, Larissa? Olá, Lise. Boa noite para todos os jovens, as jovens que estão nos ouvindo. Muito legal estar com vocês aqui hoje. Como a Lise falou, eu me chamo Larissa, eu sou assistente social, sou especialista em família, em gestão pública, sou professora também e trabalho há um tempinho na gestão estadual, mas sempre trabalhei muito focada nos jovens, né? Muito voltada ao trabalho da assistência social, mas também da juventude. Então, boa noite, Ana Karina, que está entrando ali para assistir a gente. Que bom, querida, obrigada. Você e a Liz estão sempre no meu coração. Eu tenho um amor muito especial pela Lapa, né? Que tem sempre um trabalho para a juventude bastante protagonista. E é isso que a gente quer hoje, ajudar a fomentar ainda mais esses jovens a participarem, a serem protagonistas, a essa equipe maravilhosa também, né, a ser protagonista e a gente dar mais um passinho, subir mais um degrauzinho, avançar mais um pouco, né, em prol da juventude da Lapa, em prol da juventude paranaense. Eu trabalho hoje na Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, SEJUF, e na coordenação de políticas públicas para a juventude. Eu sou assessora técnica
Eu deixo aqui o nosso abraço especial do Sandro Samuel Tives, o nosso coordenador estadual, né, nosso gestor estadual de políticas para a juventude, assim como do presidente e do vice-presidente do nosso Conselho Estadual de Políticas para a Juventude, do Pause Salmen Neto e do Marcos da Costa. Ambos estão em uma live nesse momento falando sobre protagonismo com o pessoal da CIEP, senão eles queriam passar a dar um oi, né? E o Samuel está numa live com o governo federal, falando do programa Juventude Empreendedora aqui no Paraná, que foi um grande sucesso. Então, agradeço por demais o convite, estar com vocês, meninas. Ana, Lise, toda a equipe do CREAS, do CRAS, do Centro da Juventude, é sempre uma satisfação para mim, de verdade. Eu me sinto bastante motivada e, como a Lise, que também é assistente social, minha colega Ana é psicóloga, a gente está sempre se encontrando e buscando novas estratégias de oferecer política pública, de oferecer serviço público para a população. Estou muito orgulhosa de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, meninas. O orgulho é nosso, a satisfação é nossa, né? Então, a gente tem muito a que avançar ainda, né, em política de juventude, principalmente aqui no município da Lapa. Eu acho que esses últimos 2 anos que estivemos à frente do Centro da Juventude, trabalhando para que isso acontecesse, né, foi um passo assim para a gente querer buscar muito mais, né, buscar criar novas políticas, trazer novas ações para o jovem no município e fomentar ainda mais, né, essa busca do jovem pelo protagonismo, pelo empreendedorismo. Ontem acompanhei um pouquinho da sua live, né, em comemoração ontem também ao Dia Internacional da Juventude, e achei muito importante, né, a fala do Marcão me fez mudar algum conceito, porque eu sempre dizia assim, a juventude é o futuro. Inclusive até postei na página do Centro da Juventude, né, e ele me fez realmente repensar essa frase, né? Que juventude não é o futuro, a juventude é o presente, né? E é justamente isso mesmo, né? A gente fez reavaliar essa questão e a juventude é agora, é o momento, né? A juventude clama por ações, por atividades, por projetos, né? Por busca do seu empreendedorismo, ou do conhecimento, ou da autoconfiança, enfim. Então, foi muito válida a live de ontem. Parabéns para você pela participação, por todas essas ações que vocês estão desenvolvendo durante toda essa semana da juventude. Parabéns, né? Obrigada, Lise. Que legal que você participou mesmo, né? Porque o Marcão até foi meio jovem Sim, naquele momento. Ele usou o termo que ele queria, ele disse a juventude, é. juventude é o hoje, é o presente, a gente tem que buscar, não ficar só pensando no futuro. É claro que é importante ter plano de vida e plano para o futuro, mas a gente não tem que fazer política pública para amanhã, a gente tem que fazer para o hoje e para o amanhã, né? Então, eu fico feliz, assim, que a Lapa acompanhou não só ontem, mas a nossa semana, gente. O nosso Estatuto da Juventude, ele completou 7 anos na semana passada, na quarta-feira, e nessa quarta-feira, ontem, Juventude. Então, são datas para a gente bastante significativas, bastante importantes, que ressignificam a condução de política, da construção da política pública no país para o jovem, né? Então, quando eu trago o Estatuto da Juventude, eu trago uma mudança na Constituição Federal que passa a ver a família, a criança, o adolescente e o jovem. Então, puxa, mas a gente só mudou na Constituição uma palavrinha. Mas essa palavrinha traduz todo um segmento etário de 15 a 29 anos que tem inúmeras necessidades individuais, próprias e coletivas desse grupo, né? A gente também ontem conversava, né, com o João Arcoverde, nosso assessor do secretário, nosso secretário de Estado, Mauro Rockenbach, também mandou um abraço aí para o gestor, para a gestora, para o gestor municipal, para Ana Karina como gestora,
para a Lise. Ele gosta muito dessa área, o Mauro é antropólogo, é sociólogo. E ontem o João, que trabalha com ele, que também é mestre em direitos humanos, falava para a gente uma coisa que eu venho há muitos anos discutindo, né? A gente tem que construir políticas para as juventudes, né, Lise? Para as diferentes juventudes. A gente tem que pensar que o estatuto ele é para todos, né? Em 7 anos de estatuto fica claro que é para todos os jovens. Não tem esse jovem precisa, esse não precisa. Entretanto, nós entendemos que o jovem que tem menos acesso ou que se encontra numa situação de maior vulnerabilidade é o jovem que eu preciso fazer busca ativa, é o jovem que eu preciso encontrar, que eu preciso construir um fio condutor de interlocução, de convergência com as necessidades, né, com a realidade e a expectativa, e né, encontrar uma maneira dessa engrenagem funcionar e trazer esse jovem para a participação social e para o acesso a serviços públicos, né? Para o acesso a políticas públicas e para a construção de políticas públicas. Então, eu deixo aqui também o nosso abraço, o abraço também, além do Samuel, dos representantes do nosso conselho, do nosso secretário Mauro, porque esse para nós é um ano diferente, né? Para todos nós com a pandemia. Nós tínhamos um planejamento, acredito que vocês aí no CJ, você já me conta. Acredito que também a gente tinha um planejamento de estar fazendo audiências públicas com vocês, seminários regionais de políticas para a juventude, uma série de eventos. A gente tinha a previsão de que essa semana da estadual de juventude fosse uma semana presencial, né? Com eventos não só na capital, mas de maneira descentralizada pelo estado. Claro que as lives foram muito legais e que a gente teve que se reinventar, mas ocorre que esse desafio nos fomentou a encontrar outras estratégias, né? Uma delas, Lízia, é que nós estamos começando um censo em relação à existência do órgão gestor de políticas públicas para a juventude e a existência de um Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude. Esse censo vai chegar para as prefeituras na semana que vem, através das nossas equipes regionais, dos nossos escritórios regionais. Né? Vocês são referência no Escritório Regional de Curitiba. O Escritório Regional de Curitiba vai encaminhar para a Ana Karina perguntando: Ana, quem é o gestor da política de juventude? É você? Não é? Existe departamento? Existe coordenação? Existe uma assessoria especial? Vocês têm conselho? Existe lei? Não existe? Nós estamos fazendo esse diagnóstico para poder construir um plano estadual com maior qualidade, para que a gente possa, a partir desse olhar para as juventudes e as realidades do nosso estado, que tem 92% dos municípios de pequeno porte 1 e 2, quer dizer, até 20 mil habitantes, né? De 5 mil, de 2 mil habitantes até 20 mil habitantes, e nós temos ali 8% entre médio porte e grande porte, a metrópole. No entanto, Liz, nós temos 3 milhões de jovens no estado do Paraná. E esses 3 milhões de jovens, com as suas diferentes realidades, né, com as suas diferentes expectativas, precisam encontrar, a partir de nós que construímos política pública, espaço de oportunidade, espaço de equidade. E esse é o nosso desafio enquanto servidores públicos. Enquanto servidores públicos, o meu, o seu, o da Ana, o do prefeito, do nosso governador, Ratinho, que está o tempo todo com o nosso secretário dizendo de maneira bastante exigente: o que vocês estão fazendo? Né? Eu quero resultado, eu quero que a população paranaense seja atendida pelo serviço público da melhor maneira. Né? Nós queremos todo jovem na escola, todo jovem com oportunidade, tem dificuldades, mas qual é o caminho, qual é a solução? Hoje a gente não vai falar disso tudo, mas eu queria contextualizar um pouquinho, até para saber como é que vocês estão lidando com essa pandemia aí no CJ, né? Agora que a gente já está oficialmente na live, como é que vocês estão lidando com essa reorganização, né, dos serviços públicos nesse ano? Muito bem, então, nós estamos nos reinventando, né? Levando uma surra da tecnologia, em primeiro lugar,
né? Porque toda a equipe teve que se organizar quanto a isso, desenvolvendo muitas ações através de vídeos, através de aulas online com os agentes da cidadania. E foi a maneira que nós achamos para tentar quebrar um pouquinho, né, esse distanciamento entre a juventude. E a gente percebeu que com essa questão da gente fazer os vídeos, as lives, nós estaríamos atingindo muito mais jovens, não só os que são os alunos do Centro da Juventude, porém o do município inteiro. Assim como também temos de outros municípios que nos seguem e que nos acompanham o nosso trabalho. Então a gente vai conseguir ampliar muito mais. E que com certeza, na retomada dessa pandemia, tenho certeza que muitos jovens que ainda não tinham aderido aos programas do Centro da Juventude vão estar buscando essas oportunidades. Nesse período, o Centro da Juventude ele se tornou um espaço de oportunidades para o jovem, né? Ele ficou ali marcado como sendo o espaço do encaminhamento do jovem de formação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho. Então, através das ações que foram desenvolvidas nesse período, que tínhamos muitos planos desse ano, né, de trazer mais políticas públicas para a juventude, mais cursos, mais profissionalizações, mais projetos, e dar um passo maior, que é isso, né, que você vai trazer para o município, que é a formação de conselhos, trazer propostas para, de repente, né, futuramente se criar um espaço, um departamento que atenda toda essa questão da juventude no município. Então, nós estamos, nesse momento agora, nos reinventando dessa maneira, através da tecnologia, das lives, dos vídeos, trazendo profissionais, né, especialistas como você, para estar repassando a nossa juventude, né, muito mais experiências também. Obrigada, Liz. Acho que é isso mesmo. É isso que você fala, né? A gente está apanhando da tecnologia, nós também. E nós tivemos uma live com o secretário da Casa Civil, o Guto Silva, e assim, nós falamos sobre a perspectiva para a empregabilidade para a juventude pós-pandemia, né? Perspectivas para a juventude pós-pandemia e empregabilidade. E aí, a gente descobriu que a digitalização dos negócios, por exemplo, foi o tema mais procurado no último trimestre pelo Sebrae. O segundo tema, na verdade, o primeiro tema foi a captação de recursos, né? A busca de crédito. Uma vez que 1 a cada 6 jovens perdeu seus empregos nesse período. Então, a gente, assim, né, no meio disso tudo, percebe que, mesmo a gente tendo resultados positivos no estado do Paraná, com crescimento, né, no mês de junho, por exemplo, as nossas agências do trabalhador criaram mais de 3.000 vagas de emprego. Bom, nós, enquanto juventude, tínhamos um programa chamado Juventude em Ação, que foi remodelado, né? Essa pandemia também nos provocou a reordená-lo para que a gente pudesse disponibilizar online as vagas para jovens sem experiência profissional. Então, dessas 3.000 vagas disponibilizadas, por exemplo, todas as que não exigiam nenhuma experiência, nós divulgamos nas nossas redes sociais, no intuito de apoiar os jovens a encontrar esse caminho da qualificação ou da oportunidade, da intermediação de mão de obra, né, Lise? Porque, assim, o jovem, às vezes, ele não sabe nem aonde procurar, nem o que ele tem que fazer para buscar na rede Cine essas vagas. Então, a gente percebe que essa coisa da digitalização em relação à escola, ao trabalho, aos empreendimentos, aos negócios, ele também é um desafio para todos nós e para os jovens também. Nós também conseguimos, né, Lise? Inclusive o Samuel, nosso coordenador, estava na live agora com o Conselho Nacional de Juventude. Nós conseguimos trazer para o estado do Paraná o programa Juventude Empreendedora e tivemos o melhor resultado do país
Então, isso prova exatamente o que você falou. Os nossos jovens, eles querem participar. Eles precisam de oportunidades, né? Então, nós conseguimos de 10 mil vagas no país, ocupar mais de 2.500 vagas só com o estado do Paraná. No programa Juventude Empreendedora, com uma metodologia ímpar, de fomento ao empreendedorismo para que o jovem possa gerar o seu próprio negócio, para que ele possa gerir o seu próprio negócio, criar, construir, né? Então, Liz, os desafios são múltiplos, né? Para uma política pública que é intersetorial. Então, pensar na política de juventude é pensar nessa proposta intersetorial, uma vez que a juventude ela é atendida pela educação, ela é atendida pela saúde, ela é atendida pela assistência, ela é atendida pela segurança pública, ela é atendida, enfim, por todas as áreas, né? As políticas de garantia de direitos humanos, como a política de juventude, ela é intersetorial. E aí a criação de um organismo próprio, ele acaba sendo importante, mesmo que não com status e ônus de secretaria, mas como bônus da organização de você ter um grande articulador no território, que olha para o orçamento dentro da saúde e diz esse pedacinho da juventude, olha para o orçamento dentro da assistência e diz, olha, eu tenho serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, eu tenho medida socioeducativa para o adolescente jovem, eu tenho grupos assim, eu tenho PAEP, eu tenho esses serviços ofertados, esse pedaço do orçamento que atinge esse número de jovens. No meu centro da juventude, eu trabalho com tantos jovens assim, assim, assim. No esporte, tanto por cento é jovem. E aí a gente se depara com números bastante expressivos que, por vezes, o município e o estado já investe na juventude, mas que não consegue olhar e perceber. Assim como a gente se depara com números bastante expressivos que nos fomentam a melhorar a qualidade da oferta de oportunidades. Hoje, a população carcerária no país, ela é jovem. Nós temos um número imenso, inclusive no estado do Paraná, não é diferente aqui. Quando a gente pega os dados do BI, do nosso banco de informações, a população carcerária hoje no estado, ela tem um número imenso de jovens, ou seja, até 29 anos. Né? Eu trabalhei com medida socioeducativa, a gente também não tem um número, assim como vocês, a gente também não tem um número de jovens tão baixinho de medida socioeducativa. Né? E aí esse jovem às vezes desvincula da medida ou não passou pela medida e entra com 18 anos no sistema penal. Então, para a gente, isso não traduz uma situação de escolha, isso traduz um grito pela uma tentativa de participação de alguma forma, uma tentativa de encontrar espaços, né? Então, quando a gente fala de participação social, a gente está falando de visibilidade, de enxergar esse jovem, não só, como você disse, o jovem que está dentro da juventude, lá do centro, acessando os programas que vocês estão ofertando. Então, apesar da pandemia ser negativa por N fatores, né? Não vejo a hora de virar essa página da vida, que é a página da pandemia, não é verdade? Eu que eu digo. Não aguento mais sair de máscara, agora a gente já combina a máscara com a cor da unha, com a roupa, não é? Tira a máscara, põe máscara, ai, olha, a mão seca de tanto passar álcool, não aguentamos mais. Mas apesar disso, a pandemia, ela nos trouxe esse olhar para a invisibilidade social do jovem no território. Então, quando você diz assim, ó, agora que a gente digitalizou, que a gente está fazendo mais live, mais um monte de ação assim, nós estamos percebendo que esse jovem, ele tem jovens no nosso território que não era atendido antes, né? Que ele estava ou na educação, mas não chegava no centro da juventude, ele estava em outros espaços que não pertinho da gente. Então, isso tem também a sua relevância nesse processo de construção de participação social.
Principalmente quando a gente fala, Lise, eu vou emendando assim, né? Blá, 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 blá. Principalmente quando a gente fala do Estatuto da Juventude. Vejam bem, eu até falava, mudei de lugar aqui, não estou com o Estatuto para mostrar o livrinho na minha mão, mas eu estou com ele por aqui. Isso, Lise, obrigada. Eu, todas as lives da semana, eu estava com o Estatuto na mão, assim, olha aqui, pessoal, vamos lembrar disso. Muito bem. O Estatuto tem 7 anos, ok. Mas quem dos jovens que está nos assistindo que já leu o Estatuto? Respondam aí para a gente. E aquele que já leu, entendeu a sua aplicabilidade? Porque olha só, eu inicio a minha fala hoje trazendo aqui alguns princípios contidos no Estatuto da Juventude, né? Que fez 7 anos agora no dia 5 de agosto. O primeiro princípio, gente, é a promoção da autonomia e emancipação. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de permitir que esse jovem tenha autonomia, que ele tenha independência, que ele seja autor e construtor da sua história, né? Que ele dê conta, gente, de chegar no processo eleitoral e ocupar os espaços, que ele dê conta de chegar na escola e participar do Grêmio Estudantil, participar de movimento social, né? Se envolver, se engajar politicamente. A autonomia e emancipação não é só ter acesso à escola e profissionalização e conseguir se sustentar, de maneira alguma, mas é ter condições de fazer as suas escolhas. Né? O Estatuto ele traduz para nós uma compreensão de que o jovem ele pode ser livre, mas que o segundo princípio ali é a valorização e promoção da participação social e política de forma direta e por meio de suas representações. E daí em diante, mas assim, para mim, esses são mais o primeiro e segundo princípio do Estatuto são os fundamentais. Quando a gente dá conta de olhar para eles, todos os demais são complementares de alguma maneira, né? Então, eu preciso convidar os jovens, né, a olharem para esse Estatuto e olharem para a sua aplicabilidade. Lise, vou passar a palavra para você que eu quero ler uma pergunta aqui, olha. Cleiton, né? Acho que sim. Larissa, na nossa experiência aqui, percebemos que o resultado foi maior com o desenvolvimento pessoal do que com o desenvolvimento profissional. No plano estadual, tem algo direcionado com o desenvolvimento emocional dos jovens? Olha, a gente está escrevendo ainda o plano estadual, Cleiton, e eu acho bem legal a tua, não diretamente por enquanto, mas eu acho fundamental a tua pergunta, porque a proposta é que a gente possa trabalhar os eixos contidos no Estatuto da Juventude, como eixos norteadores do Plano Estadual de Juventude, mas que a gente abra isso para consulta pública. E aí a sua participação trazendo esse ponto é fundamental. Porque às vezes a gente está lá na gestão e está tão voltado à construção do instrumento, né, Lise, que a gente acaba escrevendo muito tecnicamente e não chega nessa especificidade. Então, eu convido você, Cleiton, aí, e o pessoal da Lapa todo, em breve, quando a gente conseguir abrir consulta pública do plano estadual, acredito que esse ano ainda, possam contribuir com essas questões. Eu acho mesmo que, pela minha experiência, né, de trabalho com a juventude, que o plano, o desenvolvimento pessoal, né, o plano de vida, né, o olhar para o futuro, a construção desse processo do plano de vida, né, aonde que eu quero, aonde que eu estou, aonde que eu quero chegar. Ser jovem é hoje, mas eu também preciso me preparar para olhar para frente, para construir e atingir os meus objetivos. Então, isso tem muito a ver com o desenvolvimento emocional, sim, mais do que com o pessoal, né? Quando a gente fala em autonomia, em emancipação, em autoestima, em se perceber visível socialmente, isso certamente
traduz um processo de desenvolvimento bem maior do que um processo de desenvolvimento profissional, quando a gente simplesmente encaminha para uma vaga de trabalho ou de qualificação. Né? Mas enfim, Liz, ó, tô falando aqui de um monte de coisa, espero que esteja sendo legal, para mim tá ótimo, porque eu adoro falar desse tema, né? Mas o convite hoje era para a gente conversar de participação com foco nos conselhos, é isso mesmo? Exatamente. Já deixei até o estatuto pronto aqui, né, no seu artigo 45, que fala, né, da criação dos conselhos municipais da juventude, né? Enfim, qual que é a tua vasta experiência nesse campo dos conselhos? O que que você tem a dizer para os gestores da importância em se criar o Conselho da Juventude no município? Ou até mesmo um espaço, né? Então, eu sou conselheira estadual de juventude. Como o Marcos falou ontem, o Conselho de Juventude ele foi criado há mais de 20 anos no papel, o Conselho Estadual. E aí, em 2017, o então governador Beto Richa, ele criou um decreto, assinou um decreto, na verdade, né, instituindo o Conselho Estadual de Juventude. Eu já fui conselheira já na primeira leva e continuo até hoje. Eu já fui anteriormente conselheira dos direitos da criança e do adolescente, da assistência, tanto estadual quanto municipal, quando eu estive na gestão de Curitiba. Enfim, eu entendo que a gente precisa, primeiro de tudo, entender assim, o que é o conselho, né? O estatuto ele traz a importância do conselho e ele é fundamental. Esse ano, a partir desse diagnóstico que começa na semana que vem, desse censo, nós vamos estar orientando e fomentando todos os municípios do estado a instituírem os seus conselhos municipais e a instituírem os seus órgãos gestores. Então, vocês já saem na frente porque estão provocando esse debate já. Né? Hoje nós temos um número ainda pequeno de conselhos, eu não tenho nem 10% do estado com conselhos de juventude instituídos. Né? Então é muito importante, né? Vocês são um município de pequeno porte 2, um município aqui da regional de Curitiba, do estado, que tem uma complexidade pela área, né? É um município bastante extenso territorialmente. Então, como que eu trago todas essas juventudes para não só para o espaço do centro da juventude, mas também para o espaço do conselho, né? Então, para quem não sabe, eu vou tentar falar um pouquinho para quem está nos acompanhando o que são os conselhos, né? Os conselhos, eles são, então, essas instâncias de participação, de interlocução da sociedade com o Estado. O conselho está sempre vinculado ao executivo. Se tem conselho por aí dizendo que é conselho, mas não tem interlocução, não é vinculado ao Estado, não tem representação governamental e não governamental, não é conselho, é outra coisa. É movimento social, é fórum, tá? Então, isso pela Constituição de 88, houve a compreensão, através da Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, houve a compreensão da necessária participação da sociedade através do processo de controle social. Então, o conselho, ele tem essa missão do exercício do controle social, do acompanhamento da política pública de cada área, né? Em todos os níveis de gestão, no nível municipal, estadual, federal, né? E nesses espaços, a sociedade civil, então, ela pode debater os desejos comuns para aquele grupo. Então, é o Conselho da Juventude, é lá que eu vou debater os desejos comuns e trazer esses desejos para a esfera governamental, inserir na agenda do órgão gestor, da prefeitura, né, do executor de políticas públicas. Olha, na saúde a gente não está tendo, ou a gente gostaria que tivesse um programa preventivo à gravidez ou ao uso de drogas. O programa que existe hoje da prefeitura não dialoga conosco, não tem nada a ver. É nesse espaço que a juventude consegue se colocar e ser mais propositiva. Atualmente, no país, existem centenas de conselhos espalhados com diferentes formatos, estruturas de funcionamento. Né? Boa parte desses conselhos de políticas públicas foi formado ali, fundado no final da década de 90, a partir da Constituição Cidadã e destinado às áreas sociais, né?
Então, há conselho de assistência social, da educação, da saúde, já existia antes. Existe uma diversidade nessa perspectiva dos conselhos. Então, existem os conselhos consultivos, normativos e deliberativos, né? O conselho consultivo hoje, como é o nosso Conselho Estadual de Políticas para a Juventude, ele tem o papel de oferecer recomendação e sugestão ao órgão gestor. Então, ele oferece como recomendação as diretrizes e perspectivas das políticas públicas e do orçamento. É um conselho que tem liberdade de ação, ele não é amarrado a um processo orçamentário, mas também, nesse caso, o gestor não é obrigado a acatar o parecer do conselho emitido. Como hoje é o CONJUVE, que é o Conselho Nacional de Juventude, ele é consultivo, e o SEJUVE, que é o Conselho Estadual de Juventude, ele é consultivo. Nós estamos tramitando um projeto de lei para o Conselho Estadual ser instituído por lei e não por decreto. Nós estamos pedindo à Assembleia que nos apoie em relação a isso, estamos tramitando ainda internamente no governo do Estado, para criação do Conselho Estadual por lei e não apenas afiançado por decreto. E para alteração da perspectiva de consultivo para deliberativo. Então, o Conselho Deliberativo, como é o CEAS, o Conselho Estadual de Assistência Social, ou o próprio Conselho Municipal de Políticas para a Juventude de Maringá, por exemplo, como o Marcão contou ontem para nós, ele é um conselho que ele traz, de fato, o processo de decisão para o gestor, né? Ele tem o papel de trazer a decisão do orçamento para ações concretas, né, junto à comunidade. Então, como o CONANDA, por exemplo, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou o SEDECA, né? Ele traz um orçamento, ele tem o papel de transformar esse orçamento, né? O Estado, o Conselho, ele é deliberativo, ele delibera as prioridades para o Estado, as linhas de ação que o órgão gestor estadual ou municipal vai estar implementando para aquela política pública. Nós temos também, a partir da Constituição, conselhos normativos, que não é o caso para a juventude, porque o normativo, por exemplo, do Conselho Nacional de Educação, né, ele tem o poder de regulamentação, né, ele regulamenta por meio de resoluções, parcerias, leis, resoluções, portarias, leis, decretos, questões normativas daquela política pública. Né? Então, de acordo com essa finalidade, Lise, esses conselhos, eles variam também. Eles podem ser conselhos de programa, conselhos setoriais, conselhos de segmento. Então, nós não somos um conselho de programa, né? A exemplo, por exemplo, do Fundeb, o conselho do Fundeb. É o conselho do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. Ele vai deliberar sobre esse fundo e esse programa. Os conselhos de segmento são os conselhos vinculados a direitos humanos, como é o nosso caso. Então, conselhos específicos, o CONCEPIR, Conselho Estadual de Igualdade Racial, o Conselho Estadual de Políticas para Mulheres, o Conselho Estadual de Políticas para Crianças e Adolescentes, e o Conselho Estadual de Políticas para a Juventude. Né? Existem os conselhos setoriais, como nós falamos, os da assistência, da saúde, da educação. Então, só dando essa pincelada, assim, para a gente entender que o conselho, ele não é um espaço simplesmente de ocupação, aonde eu vou discutir temas. Não. O conselho, ele pode ser o espaço que dá diretrizes para o órgão gestor daquela política pública e que dá diretrizes técnicas, né, ou do encaminhamento da política, mas que também dá diretrizes de orçamento, se ele for deliberativo ou consultivo. Então, por isso que é importante, na constituição do conselho de vocês pensarem nesse formato, até uma sugestão, quem sabe pegar lá o modelinho de Maringá, posso passar para vocês o telefone
do nosso vice-presidente do Conselho Estadual, que é de lá, para ter acesso ao projeto de lei, a como ele foi escrito. Inclusive lá, falando da composição, ele tem uma composição diferente do Conselho Estadual. Nós, no nível estadual, trabalhamos com um conselho paritário, ou seja, 50% da sociedade civil eleita no território, e a gente tenta atingir todas as 5 macro-regiões do estado, e 50% indicados pela esfera governamental, aí com a representação das secretarias afins e que dialogam com a prática da juventude, prioritariamente, né? Todas dialogam, mas é importante dar cadeira para aquelas que prioritariamente dialogam. O Conselho de Maringá e outros conselhos, como o Conselho Nacional de Juventude, ele tem 2/3 de sociedade civil e 1/3 governamental. Não há também problema algum, né? Mas a gente precisa só verificar qual que é a nossa realidade, porque às vezes é 2/3 da sociedade civil, mas eu preciso construir essa base, né, com esses jovens para ocupar de fato essas cadeiras e construir a política pública no conselho, né? Então, esses conselhos de juventude, eles são uma experiência ímpar no Brasil, né? Eles têm ainda espaços internos de comissões. Por exemplo, a gente tem lá a comissão de mobilização e articulação, a comissão de fiscalização e a comissão de acompanhamento aos conselhos municipais. Além do meu regimento me prever a instituição de comissões temáticas. Então, hoje nós temos mais uma comissão para trabalhar com a política da conferência estadual e municipal instituída. E temos mais um grupo de trabalho vinculado à elaboração do plano estadual de políticas para a juventude. Então, o Conselho ele tem esse papel de agregar, né? A gente fez essa Semana da Juventude junto com o nosso Conselho. É a representação. Nós não podemos, Estado no sentido mais ampliado, né, Lise? Município, governo federal, né? Governo municipal, governo federal, governo estadual, ofertar a política pública a partir apenas da nossa visão. Isso seria um contrassenso. A gente precisa dialogar com a sociedade e o Conselho é esse espaço de diálogo, esse espaço de construção e de norte para os gestores, independente da gente ter um orçamento vinculado ou não, né? É no Conselho que a gente vai discutir. Puxa, o que está a Câmara Federal está discutindo? O que a Assembleia está discutindo para a juventude? O que aqui no nosso município o prefeito está discutindo ou está trazendo? Tem algum vereador que esteja debatendo as nossas pautas e nos representando? Então, o Conselho ele acaba tendo essa condição de fazer essa articulação, mas em que pese que ela não é apenas política, né? Ele é um espaço de construção política, sim, mas ele prioritariamente é um espaço de construção de diretrizes para a política pública, né? De olhar para o orçamento e dizer, opa, a juventude aqui na política do trabalho, ela é prioridade, olha o número de pessoas jovens que nós temos sem qualificação, por que a gente não consegue inserir, né? Ou eu tenho vagas, mas eu não tenho o perfil das pessoas para ocupar aquelas vagas, eu tenho um número que não fecha, né? É um número de vagas abertas que eu não consigo ocupar e um número de pessoas que não conseguem espaço no mercado de trabalho. Por quê? Né? E mais do que isso, não só de qualificação, que o jovem ele não quer só trabalhar, né? O jovem ele quer, e o que nós queremos, certamente, é que ele tenha oportunidade de escolhas, que ele tenha formação profissional, que ele possa estudar e construir a sua vida a partir dos seus sonhos, né? Então, quando a gente oferece lá, de repente, uma vaga para alguém sem experiência, vai ser de telemarketing ou de auxiliar de serviços gerais, que não precisa ter nem o 2º grau, não é porque nós entendemos que esse é o perfil da juventude, mas a gente entende que existem juventudes que se encaixam, sim, nesse perfil, que deixaram de estudar, que não conseguem se inserir, que ainda não tem a qualificação, que não tem experiência profissional. Então, a gente tem que buscar oferta de oportunidade, mas também oferta de escolha, para que a gente possa qualificar cada vez mais esse jovem, né?
Emendei aqui com Isso algumas. mesmo. Isso mesmo. E o que a gente presencia, né? Retomando a questão dos espaços para o jovem discutir. A gente presencia o jovem reclamando apenas, né? Muitas vezes a sociedade, o jovem reclamando, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem emprego, porque não tem, né? Então é muito mais reclamações. E a gente presenciou esse período de 2 anos no Centro da Juventude, que realmente o diferencial no encaminhamento do jovem ao mercado de trabalho está realmente na formação profissional. Então, a gente viu realmente a importância de se preparar o jovem para o mercado de trabalho. É isso que as empresas estão clamando, estão pedindo. E a gente teve muito sucesso, né, com as nossas formações profissionais no Centro da Juventude. Né? Foram mais de quase 270 jovens encaminhados ao mercado de trabalho nesse período de 2 anos. Então foi, né, foi um avanço bem significativo nesse período. Né? A participação das instituições formadoras junto ao Centro da Juventude também foi um dos avanços que a gente viu. E o contato com essas instituições formadoras, a gente viu que realmente é relacionado à formação profissional. É isso que as empresas querem. Então, é bem por aí, o jovem vai ter que buscar um novo olhar, de se reunir, mas para pensar em políticas, né, que façam restabelecer esses direitos previstos para o jovem, né, e que pare de reclamar e que juntos derem as mãos para criar um espaço de busca de direitos, efetivação de direitos, de recursos, de fundos, de conversas intersetoriais entre as políticas. Então, é bem por aí mesmo que você está falando. Isso, parece muito complexo num primeiro momento, né? Mas não é, na verdade, né? Eu acho que tem espaço vago para o jovem ocupar bastante nesse debate com o poder público, né? O primeiro passo, por exemplo, quando eu penso por onde eu vou começar, né? O que eu vou fazer para instituir um conselho de juventude? Então, a gente tem alguns passos, e o primeiro é o que nós estamos também fazendo hoje, que é a sensibilização do poder público, né? Apesar de praticamente existir um consenso, é claro, sobre a importância da juventude, das suas especificidades, nem sempre a gente consegue colocá-la como prioridade lá para o gestor. Então é importante a gente conversar e construir um caminho para que nesse núcleo de governo a gente pense quais são as secretarias fundamentais para estarem compondo esse conselho. E quando a gente leva essa proposta, a gente já diga, olha, é educação, é saúde, é esporte, é cultura, é assistência, quais são? Vamos fazer um conselho simples lá, que tenha um número, sei lá, 16 cadeiras, 8 gov, 8 não gov, e esse conselho, ele tem essas 8 representações, né? Isso é bastante importante para a gente considerar. Essa sensibilização do poder público. Além disso, a parceria com o legislativo, afinal, são os vereadores que vão aprovar o projeto de lei do Conselho e outras propostas que vocês podem apresentar futuramente, né? É fundamental que no argumento vocês utilizem dados em relação à juventude, né? Quantos jovens a gente tem, qual que é a situação de vulnerabilidade, né? Eu acho que outro ponto bastante importante é a mobilização da sociedade. Também nós estamos nesse momento vivenciando isso aqui através dessa live e do movimento do Centro da Juventude, né, Lise? Então, assim, é preciso começar o debate, reunir os jovens, reunir as entidades da sociedade civil que tem esse foco, os especialistas nessa área, as famílias, e buscar incluir um número mais significativo de diversidade de gêneros, étnicos, raciais, pessoas com deficiência, área urbana, rural, orientação sexual, comunidades tradicionais, aí vocês também têm quilombolas, né? É importante ter um olhar sobre todas essas questões da juventude para que a gente possa avançar e, na base da criação do conselho, já trazer essa essência de representatividade. Isso pode ser feito por meio de encontros iniciais,
né? Vocês podem organizar um processo de alguns fóruns com a juventude ou audiências públicas, né, um processo organizado. Olha, aqui na Lapa eu tenho tantos territórios, tantos bairros, né? A gente vai organizar ao longo de 6 meses esse número de encontros com esses jovens para discutir a expressão da juventude, inserir no calendário as temáticas que são importantes e trazer esse referendo, esse pedido para o legislativo de maneira mais organizada, com a representação de todo o território, né? A Lapa é um município territorialmente muito grande, né, Lise? E é importante que a gente contemple não só a juventude do centro, por exemplo, né? Eu conheço um pouquinho aí, adoro a coxinha, inclusive, viu? Tô precisando fazer uma visita para vocês. Eu sou muito bem tratada quando eu vou na Lapa. Meu Deus do céu, uma delícia. E eu acho que é importante, vocês já têm esse olhar de trazer as juventudes de todos os territórios. E esse é mesmo que em meio à pandemia, talvez vocês possam pensar em lives, se vocês tiverem grupos, grêmios estudantis nas escolas, ou pensar em estratégias de mobilização, para depois, feito o diálogo com a sociedade, a gente trazer esses anseios, essas necessidades, a tradução desse diálogo no decreto ou na lei que vai regulamentar a criação do conselho. E aí sim, vocês têm como, com o Legislativo, com a Câmara de Vereadores, oferecer uma garantia maior de participação e de mudança no cenário, né, para o grupo político que estiver à frente desse decreto ou dessa lei. É importante destacar que não existe uma padronização dessa composição, como nós falamos, né? A gente tem conselhos que têm 2/3 da sociedade civil, mas existem experiências bastante positivas de conselhos paritários. É só importante articular para que esses segmentos governamentais eles tenham a representação da juventude e que para que esses segmentos não governamentais também tenham a representação desses territórios e dessa diversidade de juventudes, né? Porque afinal vocês não querem dialogar só com o centro ou só com a juventude do centro da juventude, por exemplo. Vocês querem dialogar com todas as juventudes do município da Lapa, né? Então, acho que isso é bem importante e pode balizar a construção do decreto, da lei. Além de ter uma periodicidade de reuniões também ordinárias, extraordinárias, bastante execuível, que possa ter a construção. Não adianta também, nós tivemos no Estado 20 anos de uma instituição, de um conselho que não existiu, só em 2017 que nós fomos, de fato, conseguir colocar o conselho para andar, né? E aí, com esses jovens, esse planejamento das ações, a regularidade das reuniões, os temas, né? A prefeitura já investe em informação de conselheiros em outras áreas, informação de conselheiros da assistência, dos direitos da criança e do adolescente. Então, nada impede que mesmo sem fundo ou sem recurso inicial, vocês, com os próprios conselheiros de outras áreas, montem um processo de formação sobre prática conselhista, ou como nós estamos fazendo aqui, né? Você convida, olha, Lari, eu quero à disposição de vocês, gente, eu quero, Lari, tem esses temas aqui, a gente vai fazer uma série de lives com os conselheiros para formação conselhista, de prática conselhista. Você pode vir falar sobre isso? Tem algum professor que possa vir falar sobre esse assunto? Algum conselheiro estadual da área da saúde, da educação? Como é que eu acompanho um orçamento? O que é um orçamento? Eu acho que é muito importante o processo de formação dos conselheiros para que a gente entenda que o conselho, ele traduz a representatividade do movimento social, da sociedade civil, mas ele não é um movimento individual. Quando eu, como conselheiro, estou ali, eu represento a coletividade. Eu represento a juventude paranaense. Mesmo eu sendo jovem há mais tempo, sei, já não estou mais na faixa etária dos 15 aos 29, já tem uma década, mas assim, quando eu vou como conselheira estadual da juventude, eu represento a juventude paranaense,
as demandas dos anseios, expectativas da construção de diretrizes de política pública para a juventude paranaense. Então, aquele jovem que de repente vai realizar lá, eu vou participar do conselho pelo movimento negro, eu vou participar pela federação tal, pela PAI. Beleza, mas eu não represento, eu venho, meu assento é o assento da PAI, né? Mas ali eu não sou mais alarista, só assistente social, eu vou agregando uma série de outros valores e eu represento ali a coletividade, a sociedade civil organizada, né? A organização governamental para a construção de políticas públicas para aquele segmento. Porque a gente vê também muito por aí, né, Lígia, às vezes a participação, infelizmente, de conselheiros que esquecem dessa prática, dessa representatividade e vão representar as suas necessidades e as suas demandas. E não é isso. O conselho não é esse. Né? O conselho é um espaço de decisão coletiva, política, tem o poder de ser consultivo ou deliberativo ou até normativo, né? Ele acaba tendo muito poder na mão, ele tem o poder de fazer lá um ofício para o prefeito, um ofício para o presidente do país, pedindo para mais recursos para o Fundeb. O Conselho pode fazer isso sim, mandar para o Conselho Nacional de Educação, dizendo, gente, nós queremos mais recursos para o Fundeb, porque aqui a nossa juventude, o nosso Fundeb é assim, ele vem a trabalhar junto com os outros conselhos e reforçar esse processo de desenvolvimento da política. Eu fico muito feliz de ver a Ana ali falando com a gente, a querida Ana Karina, competentíssima, dizendo que a criação do Conselho da Juventude é extremamente importante para o município da Lapa. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse processo de construção e de ouvir dos gestores que isso é importante e que vocês vão fazer acontecer. Né? Como eu disse, nós temos menos de 10% do estado já com conselhos. E o ano que vem, nós queremos, assim, tá com pelo menos a metade do estado com os conselhos municipais de juventude instituídos e em funcionamento, com esse planejamento, com essa integração de políticas, com essa participação mais ampliada dos jovens, né? Então, mais do que o espaço de representação como grêmio estudantil ou como centro acadêmico, é um espaço onde o jovem pode sim ser ouvido, onde a gente pode conversar com o gestor e onde a gente pode entender o que o gestor está fazendo. Puxa, às vezes aquele programa lá que eu achava que era tão bom, terminou. O que acontece? Vou pedir para a Ana Karina ou para o gestor da educação vir aqui esclarecer no conselho. E aí o gestor vem e diz assim, olha, gente, nós também achávamos o programa muito legal, mas o custo per capita era esse, então tornou-se impossível de manter, uma vez que a gente tinha uma evasão enorme. Então, em substituição a esse programa, nós vamos oferecer esse. Ou nós queremos saber o que... né, vamos construir, nós queremos entender o que as juventudes precisam. E aí o céu é o limite e a nossa condição de aprendizagem é imensa todos os dias. Eu digo, eu sou conselheira desde 2003, a primeira vez que eu compus um conselho estadual, foi da política da criança e da política da assistência social, foi em 2003. Eu aprendo diariamente nos conselhos que eu atuo, né? Porque a gente está sempre entendendo um pouquinho mais e aprendendo com a sociedade civil a ter esse olhar, a dialogar, a construir política pública para a coletividade, né? Para todos e todas. Então, eu me empolgo, né, meninas? Eu me empolgo, eu quero convidar para a primeira reunião do Conselho Municipal de Juventude da Lapa, para combinar. Combinado. Quero dar a boa noite aqui para o Fabiano Cordeiro. Lembra dele, Larissa? O Fabiano, que foi o nosso cerimonialista naquela conferência. Fabiano, que bom ver você por aqui. Obrigada. Fabiano foi nosso cerimonialista na Conferência da Assistência o ano passado, já ocupando espaços, né, Fabiano? Demonstrando como é que é ser um jovem protagonista. Lise, quantos bolsistas vocês têm hoje no Centro da Juventude? Ainda continuam os agentes de cidadania?
Sim, temos 24. Porque Uau! nós tínhamos 40, mas a grande maioria foram todos inseridos no mercado de trabalho. Inclusive o Fabiano Cordeiro, hoje ele é jovem aprendiz. Então, Parabéns! 24, aproximadamente 23 agentes saíram para o mercado de trabalho. Então, Esse, de Liz, olha, 40, hoje nós estamos somente com 24. me perdoe, é meta de município de grande porte. Vocês têm um trabalho de referência na juventude, sim, né? Além da assistência, Ana, e eu gosto demais do trabalho de vocês, porque vocês estão sempre buscando se atualizar, né? Sempre buscando mais recursos, mais condições para as equipes e buscando dialogar, né? Construir essa ponte com a população, seja na área da assistência, na área da mulher, lá com os nossos adolescentes, no centro da juventude, no serviço de convivência, na medida socioeducativa, porque a gente sempre tem uma outra escolha, uma outra oportunidade quando a gente tem esse olhar, né, para o coletivo e para o outro, né? E eu já tive a oportunidade de estar dentro aqui em Piraquara, dentro da unidade socioeducativa do meio fechado, e estar recebendo a equipe da Lapa, vindo atender do CREAS, vindo atender e dialogar sobre plano e projeto de futuro para um adolescente da Lapa que estava em internação e queria voltar, né? Essa equipe continua atendendo a família, continua olhando para esse adolescente, pensando em como ele ser desinternado já com uma proposta e um plano de vida diferente, né, do caminho que tinha levado ele até a internação. Então, eu fico muito feliz de ver que a gente tem essas possibilidades, né? E ver que vocês estão com esse gás todo, gente. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos virar a página da pandemia logo, né? Vamos. Vamos terminar logo isso, meu Deus. Aproveitando aqui, o Fabiano disse que o Conselho da Juventude é uma forma de fazer com que os jovens sejam ouvidos, fazer com que nós sobre as questões públicas e políticas do município. Muito bom. Perfeito, é isso mesmo, Fabiano. Ele é um órgão de interesse público, que tem uma capacidade de articulação nos momentos em que uma mobilização mais ampla se fizer necessária. Ele é um órgão que ele permite que o conselho ele traga a pauta da juventude para a boca da população, né? A partir do momento que o conselho faz uma campanha, por exemplo, voltar lá com a política sobre drogas. Vamos fazer uma campanha que permita a prevenção. A gente está colocando isso na boca da sociedade. A gente está dizendo, ei, eu sou jovem e não vem com essa que jovem só reclama, que jovem não quer trabalhar, que jovem nem. Não. Eu sou jovem e eu quero mais do que isso. Então, me ajudem a dar oportunidade para aqueles que não têm e me ajudem a construir outras ofertas, né? Nós temos alguns deputados, né, além do Guto Silva, que hoje é nosso secretário da Casa Civil, que está trabalhando com a lógica do cartão futuro, que é um cartão que vai cofinanciar a questão da empregabilidade dos jovens, para que eles não sejam, para ajudar as empresas a não demiti-lo, porque na hora que aperta lá, a empresa acaba demitindo o jovem. Então, tem um projeto muito legal do Guto, a gente tem também o deputado, o subtenente Everton, que vocês também conhecem, bastante engajado, né? O Paulo Litro, outros deputados que estão aí tentando trazer a pauta do jovem como uma pauta do presente, não uma pauta do futuro, né? Quem é jovem hoje tem que ter oportunidade hoje. E o município, certamente, a Lapa tem condições de construir esse caminho e ainda ser uma grande referência para a política da juventude, não só pelo Centro da Juventude, que já é, né, Lise, mas também
pela instituição de um conselho e a indicação de uma assessoria própria, uma coordenação de juventude que possa ajudar a trazer essa pauta intersetorial tão para o nosso dia a dia, assim, né? Então, eu quero agradecer. Eu já vou encerrando a minha fala, que a gente já tem 1 hora de live, eu falo pra caramba. Me colocar à disposição, né? Não só nas minhas redes sociais, mas também nas redes sociais da Coordenação Estadual de Políticas para a Juventude, no Facebook e no Instagram, e de Políticas para a Juventude, no Facebook e no Instagram, para bater um papo com vocês. O nosso coordenador Samuel, nosso secretário Mauro, me pedem sempre para dizer que nós estamos com as portas abertas, né, para atender, seja individual, seja você jovem representando a coletividade, a gente sempre vai atender e tentar encontrar um caminho para fortalecer o teu protagonismo e a tua participação. Então, jovem, venha, nós somos Juventude, nós somos Paraná, nós queremos um jovem protagonista e que componha conosco e que ocupe os espaços. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela iniciativa de vocês, e está combinadíssimo, Ana Elise, né? Vou estar aí na primeira reunião do Conselho Municipal de Juventude, já me convidei, gente. Com certeza, com certeza. Já está combinado, até a Ana já escreveu ali que está combinadíssimo, né? Você vai ser a protagonista da nossa primeira reunião municipal do Conselho de Juventude. E desde então eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de você estar aqui conosco também, né? Em nome de toda a gestão da Prefeitura Municipal, enfim, de todo jovem aqui do nosso município, né? Que essa fala foi muito importante. Você conseguiu plantar inúmeras sementinhas, que eu tenho certeza que passando esse período de pandemia, a gente vai conseguir começar a fazer nascer essas sementes, a florescer no coração dos jovens, essa, né, inspiração pela participação nos conselhos. Temos muitos profissionais envolvidos, profissionais excelentes, jovens protagonistas. Então, tenho certeza que é um projeto, é uma ação que vai realmente dar certo no município. Então, em nome de toda a gestão municipal, muito obrigada. Um grande abraço para toda a equipe da Sejuf, que sempre, sempre todos nos atenderam com muita prontidão, muito carinho. Então, eu agradeço de coração mesmo, e especialmente a você, né? Muito obrigada. É uma satisfação ouvir você falar. Eu sou sua fã já há muito tempo. Desde o início, né, da minha carreira profissional, eu já participo de atividades, concursos, né, que você sempre está envolvida. Então, é uma grande satisfação, sempre aprendo muito, muito com você. Então, muito obrigada mesmo. Em nome da equipe da Centro da Juventude também agradecemos. Um grande abraço, uma boa noite, né? E que Deus abençoe os nossos trabalhos e que venham Amém. muitas novidades pela frente. Amém. Muitas novidades, tudo de bom para todos, gente. Estamos aí à disposição. Esperando, quem sabe, em breve ainda não tenhamos, a gente ainda não tenha um jovem aí da Lapa num assento, numa cadeira do Conselho Estadual de Juventude. Fica aí o desafio, gente. O ano que vem teremos eleições. Vamos nos mobilizar e ocupar esses espaços. Estão convidadíssimos. Um beijo grande, obrigado pela oportunidade, gente. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. tchau, pessoal. Tchau.